bem-vindos. Esse é o nosso encontrão single de maio de 2026. Vocês são muito bem-vindos todos e nós estamos muito felizes de estar juntos de novo, de poder abraçar, tomar café junto, olhar no olhinho, né? Isso é muito gostoso, não é? Isso é muito bom. A gente vai começar o nosso encontro de hoje, ele tem um tema e nós estamos iniciando, a partir agora de maio, uma série de 5 encontros com temas mais relacionados aos solteiros, né, e a tudo aquilo que a gente passa na nossa história. E o tema de hoje é perdas, né? E dentre as perdas a gente vai falar um pouquinho de luto, né? Vamos, né, tentar entender um pouquinho, né? Reconhecer nossas perdas, né, diante de Deus, porque nem sempre é luto, mas às vezes é um abandono, é um rompimento, e tudo isso são perdas, né? A gente vai entender e perceber, assim, no decorrer dessa conversa, desse bate-papo, que, assim, Deus não abandona o coração machucado e ferido. Ele está sempre perto, sempre perto. E como é que a gente faz para abrir espaço para a cura, para o consolo, para recomeço, para, tipo assim, quando a gente está dentro de uma casa fechada, porque está muito frio e a gente resolve abrir a janela, a gente vê que lá fora está sol, e aí o sol entra no quarto, o calor, a luz. É mais ou menos esse movimento que a gente quer fazer hoje, tá bom? E aí a gente vai chamar algumas pessoas para cá, para a gente poder conversar, para a gente ouvir alguns testemunhos, né? Algumas histórias de perdas e de recomeço. Vamos fazer uma oração para a gente dar início. Eu queria chamar a Silmara aqui para a gente orar, para a gente entregar ao Senhor todo esse movimento que vai ser feito aqui hoje, para que Ele tome a frente de tudo, para que Ele fale no nosso coração, que a gente esteja com o coração aberto, ensinável e pronto. Amém? Pode pegar ou pegar um desses. Vamos orar, queridos. Vamos ficar de pé. Vamos lá. Vamos pedir para que Deus, onde 2 ou mais estiverem reunidos, a palavra de Deus, que Ele estaria naquele lugar. Então nós estamos reunidos no nome do Senhor. Amém? Pai querido, nós te louvamos por esse dia, por essa noite. Sabemos que o Senhor tem controle de todas as coisas, o Senhor tem o controle deste lugar, o controle do nosso dia, o controle dos nossos passos, é o Senhor que tem, ó Pai. E nós estamos aqui para te glorificar, te exaltar, te engrandecer por aquilo que Tu és, Pai. E nós queremos tanto nos achegar a Ti, saber aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, saber o que o Senhor quer fazer no nosso meio, Deus. Então nós nos rendemos a Ti nesta noite, nos rendemos a Ti, Espírito Santo, pedimos a Tua presença sobre cada um, para que Você fale, incomode, cure, transforme, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido Espírito, nós dependemos de Ti, do Teu consolo, da Tua direção, do Teu conforto, e nós estamos aqui prontos para receber mais do Pai. Hoje temos um tema que talvez seja difícil para as pessoas falarem sobre luto, mas o luto também tem um recomeço. Ele findou algo, mas tem um recomeço. Então nós queremos nesta noite, Deus, que cada um daqui, se tem um luto na sua vida ou teve, que ele possa enxergar o recomeço que o Senhor está dando para cada um, Deus. Espírito Santo, faz isso nos nossos corações nesta noite. Queremos agora quebrar toda distração em nome de Jesus. Quebrar todo espírito de ansiedade,
todo espírito de preocupação, aquela coisa da preocupação, do que deixamos lá fora. Nós queremos nos desprender nesta noite em nome de Jesus. Queremos estar aqui inteiros na tua presença. Por isso, vem falar conosco nesta noite, Senhor. Fala conosco nesta noite. Eu quero abençoar cada um presente neste lugar, Deus, com as bênçãos contidas na tua palavra, as bênçãos sem fim, Pai, mas também a bênção, Senhor, da reconciliação, a bênção, Senhor, de um novo começo sobre cada um, Deus. Se o Senhor tem um começo, eu sei que o Senhor tem um começo. Muitas vezes achamos que estamos esgotados e que não há mais chance para nós, mas há um recomeço. O Senhor está, esta é a palavra, recomeço. O Senhor está dando um recomeço nesta noite para as nossas vidas, para que possamos andar na presença do Senhor, para que possamos deixar para trás aquilo que perdemos, mas conquistarmos muito mais na tua presença, Pai. Porque contigo não há perda, Senhor. Contigo não há perda. Contigo a lição, a reconciliação, a transformação. Então vem sobre nós nesta noite em nome de Jesus. Pai querido, ser com cada um, ser com a Cris agora na palavra, no louvor. Senhor, recebe o nosso louvor nesta noite, Pai. Que este louvor enche os nossos corações e quebrante, Pai, toda barreira em nome de Jesus, para que possamos ouvir o que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Obrigada, Deus, obrigada por poder estar neste lugar, em nome de Jesus, amém. Seja Deus. Vocês podem aplaudir o Senhor? Amém. Deus está aqui no nosso meio. E eu queria chamar, vamos louvar o Senhor? Vamos começar? Vamos começar louvando ao Senhor, entregando assim, ó, o nosso louvor. Feche os olhos, faz de conta que não tem ninguém aí do seu lado, que você está cantando e que Jesus está aqui na sua frente, que Ele está. Que o Espírito Santo esteja guiando e que a gente possa se entregar e colocar diante dele louvor. Não importa quantas pessoas tem, quem está, quem não está. Que a gente possa derramar o nosso coração diante do Senhor, sabe? Estenda suas mãos, se libere, assim, busque, entregue e vamos louvar o Senhor. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. O todavia me alegrarei, é mesmo quando não tem nada, né? Mesmo quando a gente perde, mesmo quando falta, mesmo quando não tem mais ninguém do nosso lado, quem tinha que estar, todavia me alegrarei. Né? Essa é a mensagem de Deus. Não vamos sentar, não. Agora a gente vai fazer uma partezinha que eu gosto muito. A gente vai cantar uma música que fala de comunhão. E aí eu quero que cada um de nós aí saia do seu lugar e conheça, pergunte o nome, dê um abraço em pelo menos 5 pessoas. Hoje a gente está em pouquinha gente, então eu queria que vocês conheçam as pessoas. Quase todo mundo, eu acho, está com o nominho assim, não está? Aí, então vamos aproveitar, declarar bênção na vida do irmão e vamos dar um abraço, vamos, né, acolher, porque nós somos uma família, né? É o que essa música fala, não é? Somos uma família. E aí eu queria também que quem está na linha de trás da fileira passe para frente, para a gente estar todo mundo juntinho aqui, tá bom? Vamos louvar o Senhor? E, ó, não fica no seu lugar, pelo menos umas 5 pessoas. Você solta aí, Giovanni, para a gente?
abraço. Ó, ninguém abraçou esses 3 aqui, não. Eu não. Mas que gostoso. Ah, isso que eu ia falar. Não quero ninguém na fileira de trás. Vem pra fileira da frente. No nome de Jesus. Tá bem. Mando sim. Que delícia, né? Que delícia. Ó, alguém puxa o Rogério e a Marta pra cá pra frente, ó. Não é pra ficar na fileira de trás, não. Por isso que a gente fez assim. Que bênção a comunhão, né, gente? Que bênção que é poder estar junto. Que bênção que é poder fazer amigos. Que bênção que é poder ver gente, rever pessoas que a gente não via faz tempo. Conhecer pessoas novas. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Bom, essa noite a gente tem um encontrão diferente aqui, né? Por isso até que a gente colocou assim as cadeiras assim mais pertinho, pra gente ficar mais próximo, né? A gente tá aqui, não é só para um encontro. Na verdade, a gente veio para conversar de um assunto delicado, né? Tocar num assunto muito sensível da alma de cada um de nós, né? O lugar das perdas, do luto, né? Das decepções, dores, que muitas vezes a gente, né, passa, parece que a gente passou, mas essas dores continuam gritando dentro da gente, né? Então, assim, quando a gente fala de luto, na verdade, a gente não fala só da morte de alguém, que é a mais dolorida, né? Mas a gente fala também de despedidas, né? De ciclos que se encerram, de sonhos que não aconteceram, que a gente esperou, queria, mas que não vieram, de orações que pareciam muito cheias de esperança, mas no fim terminaram em silêncio, né? A gente fala de ausência, a gente fala de vazios, de marcas e coisas assim que se perderam por fora, e de coisas que morreram lá dentro de nós também, né? Então, por isso que eu falei, é muito delicado o assunto dessa noite. E muitas vezes eu falei, Espírito Santo, é isso mesmo que é para falar? Porque é tão doído, são dores assim, que as pessoas veem, tem dores também que ninguém vê, né? Que a gente sente assim sozinho, né? São assim... A gente vê alguém chorando, que nem quando a gente passa por isso, né? Lágrimas que caem dos olhos, mas também tem lágrimas que caem para dentro da alma e que a gente fica chorando sozinho e passando por esse tempo, essa tristeza, essa dificuldade. A palavra de Deus mostra para a gente que Deus não ignora o sofrer dos homens, né? Ele não ignora a dor humana. Lá em João 11:35, né, diante da morte de Lázaro, a Bíblia fala, quem lembra? Jesus chorou, né? Então assim, isso tocou profundamente o coração de Jesus, aquela perda. Jesus chorou. E a gente pensar que Jesus, né, que é filho de Deus, Jesus que é Deus, sentiu a dor da perda. Lá em Salmos 34:18 está escrito assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor, perto. Ele não está distante, Ele não está indiferente à dor que cada um sente ou sentiu. Ele está perto de quem perdeu alguém que ama,
perto de quem se decepcionou, que ficou aí pelo caminho, perto de quem está cansado, de quem está esgotado, de quem acha que não tem mais esperança, de quem se viu ferido, às vezes até mesmo na sua relação com Deus, porque muitas vezes a perda faz a gente questionar, não é? Mas Deus, muitas vezes. Então assim, às vezes a dor, ela não só traz esse dano de deixar a gente triste, mas às vezes ela deixa a gente confusos, decepcionados e até ela deixa a gente em alguns momentos bravos com Deus. Mas Deus, minha esposa que estava aqui comigo o tempo inteiro, né, que te servia, às vezes a gente fica bravo, mas o nosso Deus, até nesse lugar, Ele alcança o nosso coração. A Bíblia fala em Salmos 13, 1, 2, Davi fala, né? Na tristeza dele também. Ele fala, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando o Senhor vai se esconder de mim? Esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Se isso está na Bíblia, é porque Deus entende, Ele não rejeita a sinceridade do coração ferido, né? O momento que a gente acha que a gente está bravo com Deus, que a gente está brigando, Deus não se assusta com a nossa dor e com a nossa reação. Ele não abandona quem chega quebrado, né? Lá em Romanos 8, 38, 39, quem lembra? Lá está escrito que nada pode nos separar do amor de Deus, né? Nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a perda, nem o luto, nem a decepção, nada nos separará do amor de Deus. Então, nessa noite, a gente vai abrir o coração, a gente vai ouvir algumas histórias reais, né? Alguns testemunhos, a gente vai lembrar que sim, a dor pode visitar a vida das pessoas, as nossas vidas, mas que o amor de Deus não nos abandona no meio dessa dor, no meio desse momento tenebroso aí, nesses momentos da gente que a gente fica como se estivesse no meio de um turbilhão e afundando, que parece que, nossa, não tem jeito. Ele nos visita, né? Então eu queria que você aí sentadinho de cabeça baixa, fechasse seus olhos e vamos fazer uma oração para que o Senhor tome a frente, e aí a gente vai começar um bate-papo aqui que vai ser edificante para todos nós. Senhor Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor. Nos colocamos aqui, Deus, com reverência e com dependência, ó Pai. Nós dependemos do Senhor. Senhor, Tu conheces cada história, cada perda. Senhor, o Senhor conhece cada luto, cada decepção, cada dor, ó Deus querido, escondida no coração. E como a Tua palavra nos mostra, ó Deus, e nós falamos agora no Salmo 34, nós cremos que o Senhor está perto dos quebrantados. Por isso, Senhor, nós te pedimos, manifesta, Senhor, a Tua presença no nosso meio, nesse lugar. Toma a frente, Senhor, do que nós vamos falar nessa noite. Toma a frente, Senhor, das palavras, da condução, do testemunho, da escuta, Deus, de cada detalhe que for colocado aqui, ó Pai. Senhor, a Tua palavra fala, Senhor, em Lamentações 3, e nós declaramos que as Tuas misericórdias se renovam sobre nós, ó Pai. Senhor, lá em Romanos 8, Senhor, nós ouvimos que nada pode nos separar do Teu amor. E nós queremos declarar isso aqui, ó Deus, o Teu amor nas nossas vidas, o Teu amor, ó Deus querido, sendo renovado, revigorando, Senhor, os nossos corações. Traz paz, ó Deus, traz sensibilidade, liberdade do Teu Espírito para agir entre nós. Nós consagramos a Ti, ó Deus, cada conversa, cada momento, cada, Senhor, história que vai ser levantada aqui, Senhor, que tudo glorifique o Teu nome e fortaleça as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, o que eu quero fazer? Eu queria chamar aqui, para sentar aqui e para a gente fazer um bate-papo mesmo de perguntas e respostas com algumas pessoas que viveram isso, que viveram perdas, que viveram luto, e aí a gente vai fazer isso assim
em 3 blocos, né? Nós queremos assim ouvir histórias reais. Eu sei que são pontos assim que são doídos, né? Na verdade, são histórias tristes. Não tem história perfeita, né? Quando se trata, né, da história da vida de cada um, da dor, né, do momento onde você achava que Deus não estava te ouvindo, mas Ele estava. Para a gente poder fazer esse bate-papo, ter essa conversa. Então eu queria convidar assim, com muito carinho, as pessoas que vão estar conosco. E assim, vai ser uma coisa, assim, um bate-papo, que a gente vai ouvir, a gente vai parar, e a gente vai orar. E aí a gente continua, e aí a gente vai fazer como se a gente estivesse enchendo o tanque de cada um. Tá? Então, eu queria chamar para sentar aqui, e aí a gente vai fazer esse bate-papo. Não é nada assim, né, formatado, tá? Tanto é que, assim, até me dói o coração, porque tem pessoas que tiveram perdas muito recentes, como a Elza, né? E eu sei que dói um pouco falar, mas a cura vai vir junto, tá? Então eu queria chamar aqui primeiro, assim, a gente vai fazer uma primeira leva, depois a gente vai fazer uma segunda rodada de perguntas, mas eu acho que cabe, né? Dá pra gente colocar a Elza, a Inês, a Edna, pode ser? Aí, senta aqui. A Elza, a Inês e a Edna. Aí aqui, a gente quer a Ivelise. Pode ser, Ive? E tem mais viúvos aqui. É que eu não vou chamar todo mundo, tá? Vou chamar alguns e aí a gente vai ter um pouquinho de uma visão assim, um pouquinho mais próxima do que é essa dor, e a forma de trazer a cura vai ser o Espírito Santo quem vai trabalhar, tá? E aí a Glorinho desce, senta aqui, junto com a Ivelise, amém? Beleza? Então é isso. Bom, primeiro eu queria começar falando sobre a perda em si, né? Sobre o impacto, sobre aquilo, né, que mudou por dentro quando a dor entrou na vida de cada um, tá? Então assim, tem os microfones aqui? Então assim, só para conceituar para vocês, a gente tem a Elza, que perdeu em dezembro, né, o seu Márcio, o marido dela. A Edna, já faz um tempinho, fala pra gente, Edna, pode falar no microfone. Já há 5 anos. Já. 5 anos, Na verdade, 6, né? 6, né? Porque a Inês, que perdeu o esposo dela também. 14. 2, quanto? 14 anos. 14 anos. A gente tem feridas em todos os estágios, né? A gente tem... Aí aqui a gente tem a Ivelise, que perdeu os pais, né, Ive? Quanto tempo faz? Cadê o microfone dela? Meu pai perdi em 2000, minha mãe em 2009. A Glorinha, que também ficou viúva. Quando... Boa noite. Há 3 anos eu fiquei viúva. Uhum. E o Décio? Boa noite, há 11 anos. 11 anos. Sei que a gente tem mais gente aqui, né? A gente tem o Rogério, né? Mas a gente vai falando aos pouquinhos e a gente faz um rodízio aqui já. Bom, a perda, todo mundo sabe que não é fácil, né? Então, quando a Djalmar faleceu, eu me senti sozinho, literalmente sozinho, sem Deus, sem a pessoa que estava na minha vida o tempo todo. Apesar de eu ter 2 filhas e já ter um neto, eu me senti muito só. Então, esse foi o primeiro sentimento que eu tive, e, consequentemente, aí vem questionamentos, né? Eu perguntava para Deus por que foi aquele desfecho, né? Poderia ser diferente. Então, essa perda, para mim, foi nesse sentido de ter perdido o que era parte de mim naquele momento. A questão de... Eu tinha uma filha de 8 anos
E tanto ela quanto eu, meu pai também morreu na mesma época que meu marido, no mesmo ano. Nós ficamos assim sentindo a necessidade, a orfandade, aquele espírito de orfandade tentando entrar, entristecer. E eu tinha uma preocupação muito grande com ela, porque eu nem conseguia chorar no começo, para não deixar ela mais triste, né? Porque ela era bem amiga do pai também. E essa tristeza de orfandade, de se sentir sozinha. Depois também veio a questão do sentimento de justiça própria, aonde eu errei, sabe? E que Deus tem trabalhado muito comigo nesse sentido também, porque a gente começa a questionar e perguntar onde foi que eu errei, né? Eu era cristã muito nova, conheci Jesus muito cedo na minha vida e a gente acaba caindo nesses questionamentos. Eu acabei me conhecendo melhor, né? Sério? Porque é por isso que eu falei quase 6 anos, né? O meu marido teve Covid e ficou 7 meses. E hoje eu entendo, os 7 meses foi para eu entender que eu conseguia caminhar. Por isso que ele ficou lá e padeceu esses 7 meses, né? Que ele voltava. Então, porque eu achava que eu não era mais capaz de nada. Porque ele era muito companheiro, era pai, amigo, irmão, tudo que eu podia imaginar numa pessoa era ele, né? E esse tempo, a princípio eu falei, acabou, né? Eu estou acabada e eu preciso de força porque eu tenho 2 filhos com ele. E depois, aí eu fui vendo o cuidado de Deus e fui entendendo por que ele ficou 7 meses, porque vem a revolta. Se eu orei, se eu jejuei, se eu pedi, a palavra diz, pedi e dar-vos-ei, né? Uma igreja inteira orou e por que não aconteceu? Né? Aí veio aquilo, que a vontade dele prevalece a minha, a vontade dele, e ele sabe o que é melhor. Logo assim em seguida, porque muitas coisas aconteceram, né? Em 10 meses, os meus filhos casaram, né? Os 2 casaram. O Otávio casou em novembro com a filha dela maravilhosa e o meu marido faleceu em dezembro. Exatamente um mês Então foram depois muitas do casamento. coisas assim ao mesmo tempo. Em 10 meses eu vivia como se a minha vida ficasse de cabeça para baixo, assim, entendeu? Eu me vi no começo medo. Eu tive medo. Eu não conseguia dormir. Eu chorava muito. Não tanto pela perda, porque eu sabia, né? Eu sei que ele está com o Senhor e ele viveu um tempo de muita dor. E eu fiz de tudo assim para que ele não sentisse tanta dor, mas enfim, eu não pude evitar. E foi muito rápido assim, né, a partida dele. E assim a sua cabeça fica um nó. Eu não conseguia dormir direito. Eu lembrava das coisas. Eu não conseguia ficar. Eu ia trabalhar. Quando eu voltava do trabalho, batia na minha cabeça aquela coisa: você vai voltar para quem? Você não tem para quem voltar. Nossa. Você está sozinha. Isso dói muito. E aquilo me causava uma agonia, assim, sabe? Eu chegava em casa e a Alicia me chamava, minha filha: mãe, você está bem? E eu não estou bem. Eu chorava: mãe. E, enfim, passou-se assim dezembro todo. Em janeiro eles me convidaram para morar com eles. Né, por enquanto, eu me sentia assim totalmente fragilizada, medo mesmo. Eu falava, e o Otávio falava para mim: mãe, está escrito na Bíblia que você tem que ter medo? Porque eu estava vivendo aquele luto. Eu falei: eu sei que não está, eu sei de tudo isso, eu conheço a palavra, só que eu estou vivendo isso, eu não consigo não viver. Eu estou vivendo. Então, eu tenho medo, eu estou só. Eu falava: eu não posso interferir na vida dos meus filhos, porque eles estão casando, eles estão construindo a história deles. Difícil. E eu já tive a minha. Eu não posso interferir, eu não posso falar muito com eles. Então, eu vivi aquele começo muito assim difícil,
muito difícil, de medo, de questionamentos, enfim. O Senhor sempre me falava que eu ia ter um novo ciclo, um novo tempo, que Ele estava me dando um novo tempo, mas Glória eu não a Deus. conseguia ver aquilo no começo. Então, minha cabeça virou um turbilhão, assim, um turbilhão. Fiquei com um monte de questionamento mesmo. Isso comigo, do que onde eu errei, o que eu poderia ter feito, se eu devia ter feito assim ou assado para que não evite. Mas não existe isso. O tempo é de Deus, o Senhor, Não né? tem o certo ou errado, né? A gente Sim. tem. Hoje, depois de 6 meses, eu me sinto mais fortalecida. Eu não tenho esses medos mais, né? Eu já estou bem, assim, com os meus filhos eu estou bem. Hoje eu entendo esse tempo novo de Deus. Eu sei que esse tempo está chegando para a minha vida e eu estou me reconhecendo mesmo. Eu estou me... É como Se se... encontrando, né? É como se fosse uma nova Elsa, entendeu? Otávio sempre fala isso: mãe, você precisa viver. Amém. Eu quero que você viva o melhor de Deus nessa terra. Que eu pensei nisso, né? Então foi um tempo assim muito difícil, mas que agora, depois de 6 meses, eu estou começando a me ver caminhar, diferente. Uma reconstrução. Quando tudo acontece, você desaba. Na minha perda, primeiro foi meu pai. Meu pai era meu ídolo, era o meu forte, minha fortaleza, tudo que eu precisava ele me acudia. Então você começa já a pensar, e agora? O que eu vou fazer? Minha mãe, eu a conheci muito forte depois da perda do meu pai. Uma mulher que eu desconhecia. E ela tomou a frente de tudo de uma forma que me surpreendeu. E aí na minha tristeza ainda do meu pai, e minha mãe não demonstrava o que eu estava sofrendo. Nós vivemos juntas durante 9 anos. Então eu tinha alguém do meu lado para brincar, para dar risada, para passear, para comer. E de repente foi minha mãe. Em 2 dias eu perdi minha mãe. Então eu fiquei totalmente vazia. Parece que tudo tinha ido embora, saiu. E agora, Senhor? Estou sozinha, sozinha. Você entra dentro de casa, a casa tinha a cara deles, não era a minha cara. Deus, como eu começo? Por onde começar? Eu estou perdida, eu não sei por onde começar. Aí, se você não começa a falar com Deus, a pedir socorro para Deus, você não tem um retorno de nada, você se torna vazia. Então, a palavra do Senhor, os cânticos, é o que vai te preencher. E era assim, choro, clamar muito. Amigos, ajuda muito, mas na hora de ir para casa, você está sozinha de novo. É Deus. Você conversa com Deus, você canta com Deus, você toma banho com Deus, você come com Deus, é o tempo todo. Você não pode deixar de Deus. E você tem que pedir para Deus a alegria que você tinha antes. Porque a tristeza é tão ruim, você vê tudo branco e preto. Tudo está branco e preto. O colorido você começa a enxergar praticamente depois de 1 ano, 1 ano e meio, você começa a lembrar das pessoas sem tanta tristeza. Você começa a lembrar das coisas boas que você viveu com as pessoas que foram embora. E isso te traz uma força, te dá fé, te dá segurança, porque você fez coisas boas com a pessoa. Então, tem memórias, as memórias boas. E você vai pedindo para Deus. Deus, eu quero ser alegre como eu era antes. Eu preciso ser alegre. Alegria, né? Eu preciso voltar. Preciso. E foi uma construção. Muito choro, muito choro, muito choro. Bom, a princípio foi um sentimento de revolta. Revolta, né?
porque os médicos, né, ele ficou internado 2 meses, ele faleceu de câncer, e os médicos já sabem o que vai acontecer. E eu queria provar para eles que eu servia um Deus de milagres. Então, eu achava que Deus iria atender às minhas orações. E não foi bem assim. Então, para mim, foi um momento, assim, a princípio de revolta. Aí, morávamos de aluguel. Eu precisei voltar para a casa dos meus pais, que não é fácil para muitas pessoas também, né? Recomeçar tudo. Fiquei bem mal. Judiava de mim, vivia roxa. Fiquei mal. E quem me conhece aqui sabe que eu resisti muito para entrar nesse grupo, né? Que eu vim trazida pela Jane. A Jane. Porque eu não entendia, né, o que era esse grupo. Eu achava que era um grupo para arrumar um relacionamento. Então eu resisti muito a isso. Tanto é que a Jane me puxava na hora. Mordeu a língua. Acho. Só para falar para vocês, foi o primeiro casamento, segundo, né? Teve um outro casamento, né? Foi o casamento do single. A glória de Deus. E eu resistia também quando a Jane me puxava no final do culto para tirar foto. Que para mim, assim, estava estampado na minha testa, né? Estou disponível. E eu resistia ao máximo e ela não, porque ela também era viúva. E ela, não, eu estou bem, você também vai ficar bem. E aí eu vim fazendo amizade e vim entendendo o que era o grupo. Um grupo de apoio, de acolhimento. E nisso eu fui amadurecendo, eu fui entendendo a vontade do Senhor. Ele foi me trazendo à memória, né, o que havia acontecido, o que estava acontecendo. Então eu entendi o porquê Deus recolheu ele. Foi o tempo dele e ali era o meu tempo. Um tempo de renovo, um tempo de me conhecer também. Amém. Então eu me dei essa oportunidade, né? E hoje eu sou grata ao Senhor por isso. Espera aí que você vai contar a terceira parte, já. Assim, no começo, você fica questionando algumas coisas, né? Mas eu não ficava naquele lugar de ficar, por quê? Porque eu não sei, é estranho isso. Eu tinha uma convicção de Deus que, quando assim ele foi internado, eu chamei os meus filhos e eu falava, foi até uma pregação do Edson que ele fala do controle de Deus sobre todas as coisas. Aquilo me veio muito forte no dia que ele foi internado. E eu falava para os meus filhos, eu chamei eles, eu falei, olha, Deus está no controle de tudo. Nada fugiu do controle. Eu falei isso para eles e eu lembro como se fosse hoje. A Alicia chorava muito e o Otávio me segurando, né? E ele falou, é isso, mãe, tem uma esperança. E Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Não. E eu me senti assim acolhida por Deus e o Senhor me falava, filha, eu vou te dar um novo tempo. Tem uma nova história. Sim. Me batia muito isso. Amém. Você vai viver um novo tempo. Eu vou te dar esse tempo novo, que você vai viver o melhor que eu tenho para você nessa terra. Eu vou te dar isso. E eu tinha essa convicção, mas eu falava, será? Será que é isso mesmo? Mas eu sentia essa convicção no meu coração, esse quentinho de Deus, né? Eu sabia que o Senhor estava trabalhando ali na minha vida. Então, eu ficava perguntando, Senhor, o que o Senhor tem para mim nessa temporada? O que o Senhor tem para mim agora? E o Senhor sempre fala comigo isso, viva o melhor que eu tenho para você. Amém. Cuida de você. And quiet joy fills all. Tudo bem que eu não merecesse, né? Olha isso. E aí isso doía, porque eu acabava me sentindo culpado. O que eu fiz? Onde eu estava errando, porque a palavra
vinha forte que, né, o Senhor faz aquilo que a gente pede. Eu falei, então, desde que você esteja em comunhão com Ele, eu falei, o que eu fiz? Né? Então, veio esse sentimento. E de ficar sozinha, porque eu nunca fui tão bem tratada, eu nunca fui tão amada, eu nunca fui tão cuidada que nem com o meu esposo. E, de repente, eu me vi de novo ali. Falei, não sou nada, acabou. E aí, com o tempo, o Senhor, né, todas as vezes vinha a palavra de que Ele estava com a viúva e com os órfãos. E eu comecei a sentir isso. Eu falei, Senhor. E outra, eu comecei a ver, talvez eu dava até mais valor, talvez eu estava esperando mais do meu marido do que de Deus. Todo o processo da vida do single, seja o single viúvo, o single divorciado, o single que é solteiro raiz, é colocar Deus no trono dele, na nossa vida, né? Todos nós temos essa lição primordial. No nosso trono, o trono do nosso coração, tem que estar o Senhor, né? Isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu vivi com a perda do divórcio. Eu também vi, eu falei, Deus, tinha outro no seu trono. Desculpa, me perdoa, me arrependo por isso, me arrependo. E nunca mais vai ter, em nome de Jesus. E você, Fia? Eu comecei a sentir o amor de Deus muito forte, porque uma das últimas palavras que meu marido disse para mim é que Deus ia cuidar de mim e da minha filha. Ai, que lindo. Porque quando os médicos disseram que não tinha mais oportunidade nenhuma para a vida dele, mesmo assim eu orei, nós buscamos, mas Deus falou para mim que ia levá-lo, que Ele já tinha dito sim para ele, e Ele ia levar. E Ele falou para mim, eu falei, Deus, e eu e a Nath? Deus falou para mim, eu cuido de vocês. Amém. E Ele tem cuidado de uma forma assim maravilhosa. Eu me senti assim, como o meu marido era muito protetor, muito carinhoso, eu me senti muito fragilizada quando ele foi, principalmente nas questões emocionais. Ele era muito calmo, muito tranquilo. Então, a minha casa era uma tranquilidade só, ninguém alterava a voz. Era muito difícil alguém alterar a voz, nem eu mesmo. E aí, após o luto, eu comecei a ficar muito ríspida, né? Um pouco ríspida pela correria, pela vida, por ter que lutar, né? Levantar. Na época eu fiquei desempregada também, então e eu comecei a ficar com a voz muito, muito altiva. E aí Deus falou, eu vou voltar, colocar tudo no lugar. E voltou, as coisas foram voltando ao local. A gente ocupa o lugar, né? A calmaria veio. Amém. E eu aprendi a confiar, a descansar no Senhor, sabendo que é Ele. É tudo para Ele, é por Ele. Amém. E para Ele, né? Amém. Vem tudo dEle. Ele não deixou faltar nada para a Nath, nem para mim. Amém. Ele cuidou de nós de uma forma maravilhosa. Eu sei que Ele também me deu força, porque eu achei que eu não ia conseguir mais trabalhar, nem ter uma vida de alegria. Eu tive uma fase muito boa, que a minha família é muito unida. Então, Amém. Eu tive... isso é um apoio também, um ponto de apoio, esse né? apoio muito grande. Um ponto de e apoio. o apoio também da igreja, como é importante. Eu não deixei, não Isso saí é fora. importante. Eu quis até mudar de igreja na época, que o meu marido era tecladista. Eu falei, não, vou mudar, porque eu não aguento mais o local físico. Mas a minha irmã falou para mim, não é o tempo. Os irmãos me ajudaram, o pessoal me ajudou, sempre conversando, dialogando. Amém. Isso é muito importante, você ter esse apoio junto com as pessoas, não se isolar, né? Não se isolar. Quando a gente trilha esse caminho, né? Alguns vão carregar um peso maior, né? O da perda, do luto, né? A perda do abandono, a perda da solidão, a perda do desapontamento, que é uma coisa forte também que acontece nas nossas vidas. O amor de Deus, Ele é o bálsamo. Sabe assim, vocês já tomaram um banho de cachoeira? Vocês já entraram debaixo de uma cachoeira gelada? Que parece que assim, que está lavando a sua alma?
é o bálsamo do Espírito Santo entrando nas nossas vidas, trazendo o refrigério, sabe? Trazendo aquela clareza, aquele frescor que a gente recebe quando a gente se aproxima do Pai, né? O amor de Deus, ele é inexplicável, e cada um de nós recebe o amor de Deus de uma forma diferente. Cada um de nós recebe. O que a gente não pode é caminhar sem sentir o amor de Deus, porque aí a gente está caminhando cego, surdo, mudo e aleijado. Não está caminhando, porque o amor de Deus é quem sustenta a nossa vida. E ela falou, o que é que você sente falta? Aí isso me trouxe uma reflexão, o que é que falta? Né? Aí eu comecei a ver que muitos lugares que eu viajei, que eu passei, eu pensei, mas precisava ter alguém comigo. Caiu a ficha. Né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a orar para ver se Deus tinha uma história para mim ou não. E eu orei por muito tempo. Né? Então, foram 5 anos quando eu comecei a orar, e se passaram quase 4 para mim conhecer uma pessoa. Não foi de um dia para o outro. Então, eu me permiti orar a Deus. Falei, então, Deus, prepara para mim uma nova pessoa, uma nova companheira, sem desmerecer a outra pessoa que não está mais aqui. A história que eu vivi com ela está na memória, mas é uma memória minha e muito pessoal, que eu não compartilho com a pessoa que eu vivo hoje. Eventualmente, quando alguma coisa que a gente comenta é muito pontual, isso não é uma presença. Então, se permitir viver a nova história, passa por isso. Perguntar para Deus se Ele tem uma nova história com uma outra pessoa. Uma nova história, um novo ciclo. Decidiu partir para uma nova história. Como que isso foi dentro da sua cabeça? Tipo, ele acabou de ir embora e eu já estou olhando para uma nova história. Como é que foi isso? Porque tem muita gente que fala assim, eu ouço, que fala, eu nunca mais vou casar com ninguém. Eu sou fiel àquela minha esposa e nunca mais eu vou querer ninguém. Vou encontrar ela lá no céu. Bom, isso eu não falei. Para de falar isso, seu Rogério. Eu não falei isso. Eu tinha medo do julgamento das pessoas. Né? Mas eu sempre pensei que eu precisava de ter alguém. Mesmo durante o luto. Né? 1000 coisas passam na sua cabeça. Você não sabe por que aconteceu. Por que Deus fez isso com você? Sabe, por que Ele não te respondeu? E você questiona de tudo. E quando eu fiz 1 ano de viúva, eu orei ao Senhor e falei que eu gostaria de trocar minha coroa de flores por uma coroa de alegria. E que eu estava abrindo meu coração para que, se fosse da vontade de Deus, que Ele preparasse uma pessoa para mim. Que lindo isso. Que lindo isso. E Deus ouviu tua oração. Amém. O que você diria para quem está aqui ainda, quem está no luto, né? Quem está ainda assim, né? nesse momento de estou sozinha, não tenho nada e não vejo na minha frente uma luz. Viva um dia de cada vez. Respeita, né? O seu dia, o seu momento, a sua história. Viva, chore, se tiver que ainda chorar. Mas saia da casinha, né? Saia para tomar um café com a amiga, para ir num cinema, se permita. Se permita, porque Deus é fiel. Amém. E Ele vai cumprir tudo o que Ele tem prometido para as nossas vidas. Amém. Ele tem óleo de alegria, né? Ao invés de espírito angustiado. Isso é um versículo que está sempre na minha mente, né? Óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Se a gente estiver, né, debaixo daquela tristeza do espírito angustiado, falar, não, Deus tem óleo de alegria ao invés do espírito angustiado. Amém? Não é fácil. Né? Tem dias, como ela falou, tem dias que você está bem, tem dias que você não quer sair da cama. Tem vários ciclos
né, dentro desse luto. E se permita, chore, ria, não se sinta envergonhada se você estiver bem. E a pessoa pode, você pensar, né, a pessoa, o que ela vai achar de mim? Acabei de perder meu marido. Não liga. Cuide de você, da sua saúde mental também. Eu fiz terapia também, faço até hoje. Importante, né? Sim, importante isso. Tomei medicações. Mas, para a honra e glória do Senhor, hoje eu Amém. estou muito feliz. Amém. Por mim, pelo que eu vivi. A gente não pode não acreditar que o dia seguinte vai ser melhor. O que eu aprendi com toda a dor que eu vivenciei, de entrar dentro de casa e ter que renovar tudo, a cor, tudo que tinha dentro, os móveis, fazer minha cara. Então, eu percebi que toda dor tem um propósito. Sim. Eu aprendi com a dor e eu ajudo pessoas a passar pela dor de uma forma diferente. Que existe uma alegria no final disso tudo. Por quê? Você é primordial com Deus e abrir o seu coração na pior dor que você tiver. Clamar, chorar, berrar, pôr a sua cara no chão e falar: Deus, eu preciso de um renovo, eu preciso de uma história nova. Amém. E eu sou prova disso. Eu sou feliz com Deus, sozinha. Amém. Eu amo a palavra de Deus da manhã até de noite. Eu falo ela direto. Amém. E eu peço para Deus todos os dias me renovar enquanto eu estou dormindo. Que eu levante feliz. Amém. Que o ontem foi ontem. Hoje é um novo dia. E viver um novo dia. Amém. Se permita. Maravilhoso. Ele falou sobre perda, né? Luto é perda. Mas você pode ter perdido algo, uma amizade. Eu senti muito forte hoje sobre reconstrução. Então pode ser que você perdeu alguém, um amigo que te traiu, ou seu marido que te traiu, ou a sua esposa que te traiu. E isso abala as pessoas, abala as estruturas. Então nós não estamos aqui só para orar pelo luto, perda física, mas perda realmente de emoções, de sentimentos, porque nós precisamos hoje ter um marco de uma nova vida, de um novo recomeço, se for na área de relacionamentos, de amizade, de irmandade, que hoje nós possamos fazer isso, orar por você e você sair daqui hoje registrando: olha, hoje isso acabou na minha vida, eu sou uma nova pessoa e vou recomeçar. Porque o recomeço é isso, né? E em tudo, nos sentimentos, nas emoções. Então, se você quiser, nós vamos estar aqui, a gente vai orar por você. Se você quiser falar: olha, eu preciso que você ore por isso, fale para nós vamos orar. Não precisa vir aqui, a gente vai estar orando um por um, né, Cris? Sim. Um por um, para que a gente possa estar falando com vocês e Deus está revelando no seu coração o caminho que você deve seguir.